Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de maio de 2024 do fundo SARI 11, fundo de lajes corporativas, logística, tem um pouquinho de CRI na carteira, um pouquinho de FI, na verdade, né? Então a gente vai ver aqui o desempenho do fundo que ainda sofre muito com a vacância. A gente vai entender um pouquinho o cenário aqui, qual é a realidade da distribuição do SARI 11, tá? E se a redução dos rendimentos poderia ser pior. Então, fique conosco para saber informações atualizadas. Se você gosta desse tipo de assunto, não perca tempo. Se inscreve aí no canal, ajuda a gente. A gente tem uma meta de alcançar 10 mil inscritos até o final de 2024. É uma meta ousada pela atual situação. A gente tem muitos aí que ainda assistem nosso canal e ainda não são inscritos, né? Então, de 50%. Então, ajuda a gente aí, tá bom? A disseminar essas informações. E se você gosta de acompanhar com a gente FIIs e agora também a gente vai começando a falar de ações, deixe suas sugestões nos comentários do vídeo. Na descrição vou deixar esse relatório gerencial e também o link do nosso grupo do Telegram. Vamos lá falar do SARI 11 então? Vamos lá ver atualizações aqui do fundo que eu tenho em carteira, tá? Tô com um preço médio aí de R$ 60. Fundo que eu comecei a comprar e estava abaixo dos 70, tá? E inclusive hoje, dia 26, o mercado fechou aí e o fundo estava cotado abaixo dos R$ 44. Aqui, no mês de maio, encerrou a 47,50 e a distribuição, ó, o fundo que anuncia seus proventos no último dia útil do mês que ele faz referência e paga no 10º dia útil do mês subsequente, anunciou 33 centavos por cota. O fundo tem desde dezembro de 19. Esse é o patrimônio líquido do fundo, tá? Cota patrimonial 88,17 e tem um pouco mais de 40 mil cotistas, taxa de administração 1,25 e não tem taxa de performance. Mais para lá a gente vai verificar, essa é a parte mais importante aqui do relatório, tá? Então a gente vai aqui tecer algumas informações. O fundo é um pouquinho pequeno, mas eu vou aqui sinalizar para vocês, tá? O fundo que fala aqui a respeito da distribuição, né? 8,66% é o dividend yield com base no valor de mercado. Ele fala aqui em relação às lajes corporativas. Então, em relação à vacância, né, o WT Morumbi está com uma vacância de 23%. A gestão está focada na sua ocupação e uma vacância financeira de quase 33%, porque inclui aqui as carências dos novos contratos que estão sendo dados, né? Normalmente ele pede-se carência e tal, as negociações e acaba aí que o fundo fica um tempo sem receber alguma coisa, né? Amortização, os aluguéis acaba aqui o contratante paga os custos, né? E acaba que o fundo dá a gestora dá essa carência para que feche aí a negociação normalmente, tá? Porque isso aqui é um imóvel top de linha, tá? O WBC ele está com 100% de ocupação, mas nenhuma renovatória que teve, quando concedeu uma carência aí, e hoje é em 22%, então a carência e a vacância financeira atual do Work Bela Cinta, tá? Em relação à comercialização dos andares, ele fala que está ali crescente, está aquecido e tal, a região de Chucre Zaidan. Ainda tem ali, na verdade, nessa região também tem o estoque de lajes corporativas está na média, mais ou menos ali que o fundo tá com vacância no imóvel, em torno de 27%, tá? O fundo está até melhor, mas a expectativa é que ele faça essas ocupações aí, né? Aproveitando o mercado aquecido e as empresas retornando aí gradativamente, né? Eh, Algumas com número menor, mas gradativamente voltando ao presencial. Na estratégia logística, ele tem dois imóveis que estão 100% locados, mas o de Santo André está com uma projeção de desocupação agora em setembro, tá? Então, eles têm aí envidado esforços para poder fazer essa locação aí simultaneamente à desocupação do atual inquilino, tá? Ainda não tem nada concreto e a expectativa é que haja um aumento bem relevante
na receita que está bem desatualizada com o atual inquilino, tá? Que gira em torno aí, então, esse aumento entre 26% e 61% com base no aluguel ali da região. E ele fala também de uma expansão que está tendo lá, né? Vai expandir em torno de 2.500 metros quadrados aí, prestes a ser regularizado. E durante o mês ele também fala aqui, a gestora fala que também teve amortização de em torno de 10 milhões de reais no CRI WT Morumbi. Isso fez algumas reformulações lá em relação, causou algumas reformulações em relação aos pagamentos, tá? Tiveram algumas modificações, no caso, a correção do saldo devedor agora vai ser semestral e não somente anual, então vai ser em maio e novembro agora. O fluxo, né, das amortizações ainda é mensal, e ele fala aqui que a amortização foi concentrada em novembro para maio também, reforçando então esse ajuste que ele não majorou o fluxo anual, ou seja, os pagamentos não teve nenhuma majoração, e a amortização planejada em torno de 10% ao ano, a amortização desse financiamento. Bom, ele fala também aqui a respeito de alguns pontos fundamentais na estratégia que a gestora está adotando. Então, primeiro é que está avaliando o cenário macroeconômico brasileiro e em relação à precificação da remuneração atual de um IPCA mais 6%. A gente tem acompanhado, por exemplo, o Tesouro, né, o Tesouro Direto ali, os NTN-Bs, e está superior a essa remuneração. E o fundo tem um valor bem significativo em caixa, que tem rentabilizado, então, que normalmente os grandes fundos investem, né, ali em títulos do Tesouro, né, que tem uma rentabilidade, então, um pouco melhor. E o fundo fala que tem 143 milhões em caixa, que é suficiente para arcar as amortizações até o final de 2029. Então, o fundo, apesar da vacância, da baixa distribuição e tudo mais, ele está saudável financeiramente, porque ele acumulou muitos valores de distribuição não distribuída, né, ao longo aí da sua existência, e está com um caixa bem robusto, né? Aqui ele fala sobre as alocações e os espaços vagos lá no WT Morumbi, que é o principal imóvel, né? Onde está ali causando esse estrago na receita do fundo. Tem uma rescisão aqui prevista para agosto, vai ter um impacto ali em torno de 2 centavos em média, tá? De redução nas receitas, 2 centavos por cota. Tem uma carência aqui, aquela carência que ele falou, aquela diferença lá em relação à vacância física para a vacância financeira, basicamente essa carência aqui, né? Tem aqui outra estimativa de rescisão antecipada para agora, para junho. A gente vai confirmar isso aqui no próximo relatório. Tem todas essas áreas vagas aqui ainda. O fundo aí tem envidado esforços para ocupar essas áreas aí. E para agosto, né, a partir de agosto, se não tiver nenhuma ocupação, a vacância pode atingir 31,4%, impactando ainda mais na receita. Aqui em relação aos custos, né, em relação a cada andar, né, quanto ele custa, né, qual é o impacto que está tendo ali dentro da receita. Então, o fundo, por exemplo, está deixando de ter aí um incremento na receita entre 13 e 17,5 centavos, tá? O custo da vacância dos andares é em torno de 5 centavos e meio por cota, né? E o fundo, fazendo essa alocação, ele se livra, né, desse custo e ainda incrementa aqui na receita. Então, o fundo está deixando ali de arrecadar no valor consolidado, né, entre 20 e 24 centavos por cota. Por isso, o fundo reduziu muito ali as suas distribuições. Bom, mais para baixo aqui a gente verifica, né, o portfólio, não tiveram modificações, não vou me ater isso aqui. Também o vencimento dos contratos, a gente tem que ficar atento somente aqui em 2024 e 2025, né? Tem muita coisa aqui do WT Morumbi aqui que tá para ser vencida, e toda o imóvel de Santo André, agora em 2024. Mais para baixo a gente verifica aqui o histórico de vacância, então o fundo ficou
uma vacância aí, já está com uma vacância, na verdade, nas lajes corporativas há mais de um ano, né? Não só física como financeira. No galpão logístico ainda está 100% locado, mas a partir de setembro, aí, se não tiver essa troca, né, de inquilino, só sair, o inquilino vai ter um impacto também relevante ali em relação à vacância. Atualmente aqui, isso aqui é o patrimônio do fundo, né, o balanço do fundo. São 963 milhões em imóveis, 150 milhões em aplicações financeiras e obrigações aqui que giram em torno de 300 milhões de reais. Mais para baixo a gente vai verificar aqui a questão da alavancagem, né, as reformulações que tiveram. Então, as amortizações mensais está mantida, mas tem ali a questão do pagamento dos juros também, está mensal. E tem uma taxa aqui definida, que ele fala aqui, né? Dezembro até abril, 35%, em maio, 3,2%, e junho até outubro, 35%, 0,35% de amortização, e em novembro, 3,3%. Então, em novembro e em maio, né? Maio e novembro, tem uma taxa maior nas amortizações. Totalizando, então, 10% de amortização anual. Esse aí é a taxa atual. E esses aqui são os resultados. A gente verifica que teve um impacto bem grande aqui nas receitas dos imóveis, mais de 2 milhões de reais de redução, quer dizer, quase, né, 2 milhões de reais de redução na receita com imóveis de abril para maio. Esse foi o impacto maior. Teve um impacto aqui também para cima das despesas, né, mais de 200 mil a mais. E isso teve aqui um reflexo nos resultados. Foi apenas 26 centavos por cota. O fundo complementou em 7 centavos para distribuir 33 centavos por cota, que ainda teve, mesmo assim, teve uma redução de mais de 10% nos rendimentos, tá? E isso aqui a gente verifica possivelmente a realidade do fundo, tá? A gente vai ver agora o encerramento de junho para ver se mantém essa expectativa, né? Essa possivelmente é a realidade aí de resultados, tá? Aqui, então, é a queda que teve em relação às distribuições. Então, caiu mais 10% aí agora na distribuição de rendimentos. E o que a gente verifica aqui é a rentabilidade, né? O gráfico de rentabilidade de negociação. O fundo movimentou quase 20 milhões de reais de volume mensal, né? E uma média aqui em torno de 1,3 milhões de reais. E mais para baixo aqui, vamos ver se tem mais informações aqui em relação à evolução de cotistas. Ó, reduziu de novo, segue em redução, quantidade de cotistas aí, reduzindo mais em torno de 800 cotistas. E aqui a localização do portfólio está no mesmo lugar, não se movimentou, né? E as informações aí sobre vacância, né, e ocupações, a gente já teceu lá em cima. E essa aqui é a posição atualmente dos FIIs que ele tem em carteira, tá? Então, mantendo aí alguns FIIs de CRI na carteira, em torno aí agora de 14,7%. Beleza? Então, isso aí, relatório gerencial do SARI 11, quando segue aí na expectativa bem ruim em relação aos seus resultados, né? Por conta da alta vacância e da expectativa ainda de aumentar ainda mais essa vacância, prejudicando mais o resultado. Eu sigo o cotista porque o fundo ainda tem um bom imóvel, né? Tem aí essa questão da alavancagem, mas realmente a vacância tem prejudicado ali as receitas, e eu creio que é um ponto que todos os fundos de imóveis passam, né? Uns mais, outros menos, e o preço reflete, né? Então, o preço de mercado, para quem quer aproveitar e entrar, pode ser uma oportunidade, ok? Fiquem com Deus, então. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.